Um casal de aposentados acordou cedo para fazer algo que eles gostavam muito. Eles moravam num lugar paradisíaco, que tinha um lago enorme bem na frente, e eles curtiam pegar o barco deles e ir até o meio do lago para poder assistir o sol nascer. Maneiro, né? Só que o dia clareou e somente uma pessoa retornou para casa naquele dia. Um trágico acidente causado por uma emergência médica acabou fazendo o marido cair nas águas geladas do lago. Sua esposa ficou procurando por ele um tempão em total desespero. Mas infelizmente ele nunca mais apareceu. Mas será que foi mesmo assim? Então já prepara a pipoca aí, porque essa é uma daquelas histórias que dá uma bela reviravolta e no final dá uma outra reviravolta, e eu vou querer saber de vocês se vocês acreditam na versão final dos fatos. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidade, assim, as coisas bem bizarras e doidas, já não se esquece de se inscrever aqui no canal, já ativa o sininho da notificação, dá like, compartilha, comenta, porque isso tudo ajuda muito a gente aqui no canal, beleza? E bora pro vídeo! Vamos começar conhecendo os personagens do caso de hoje. Lori e Larry eram casados há 14 anos e eram considerados pelos amigos e vizinhos assim o casal perfeito. Eles nunca brigavam e estavam sempre juntos. Ambos estavam no seu segundo casamento e tinham filhos do casamento anterior. Lori nasceu em 1953 e ela veio de uma família bem pobre. Sua família chegou a morar até em casas e fazendas abandonadas por um tempo. Quando ela tinha 19 anos, ela acabou se casando com seu primeiro namorado do ensino médio mesmo, e eles acabaram tendo 6 filhas. 6! Pensa, coitado desse marido, né? Tô brincando, gente, brincadeira. No final dos anos 90, eles se mudaram para uma cidadezinha chamada Coeur d'Alene, que tem cerca de 50 mil habitantes e fica no estado de Idaho, nos Estados Unidos. E para quem gosta de atividades ao ar livre, Coeur d'Alene é o lugar perfeito, é um prato cheio mesmo. A cidade é super charmosa, tem muitas trilhas, montanhas, tem bastante coisa para fazer e atrai muitos turistas das estações mais quentes do ano. Mas o ponto mais famoso que tem lá é o lago, que tem o mesmo nome da cidade. O salário médio não é muito alto, mas acaba compensando pela ótima qualidade de vida que você tem na cidade. Lá também é um reduto para aposentados que querem uma vida mais tranquila. Mas voltando aos personagens do caso. Foi lá que a Lori acabou conhecendo o Larry Eisenberg. Quem assistiu Breaking Bad? Larry era um morador local, divorciado com 2 filhos e amava estar ao ar livre. A Lori tinha arrumado um emprego como secretária do Larry. Já viu, né? Aquele velho clichê do patrão com a secretária. Pois é. Eles acabaram fazendo muitas horas extras lá no escritório, sabe? Se é que vocês me entendem. E aí não teve jeito. Ela acabou se divorciando do marido, que ela era casada há 23 anos. Eles assumiram o namoro e acabaram se casando em 2004. Só um detalhe, olha a foto do casamento deles. Que isso, hein, amiga? Segura esse fogo aí, que tem gente olhando. Brincadeiras à parte, volta pra história. Eles moravam num bairro meio afastado da cidade, bem no meio de uma floresta e próximo ao lago. E os dois eram muito compatíveis nos seus gostos e hobbies, parecia que eles tinham sido feitos um pro outro mesmo. A Lori trabalhava numa ONG que chamava Coalizão Habitacional do Norte de Idaho, aonde ela era diretora executiva. A ONG ajudava pessoas de baixa renda a conseguir empréstimos baratos para comprar a própria casa. Larry já estava aposentado e eles eram um casal muito ativo, eles se envolviam mesmo na comunidade, eles ajudavam muito, faziam caridade. Resumindo, eram muito queridos mesmo por todos ali da região. E é aqui que começa a nossa história. No inverno, o lago é bastante frio. Em fevereiro é alto inverno lá nos Estados Unidos e é quando o lago está na sua temperatura mais fria, de 0,1 graus em média. Pensa. Agora vamos lá para o dia 13 de fevereiro de 2018, por volta das 10h30 da manhã, quando a delegacia local recebeu uma ligação de emergência. Do outro lado da linha estava Lori Eisenberg, falando que estava no barco do casal bem no meio do lago. Eles queriam tomar café da manhã no barco assistindo o sol nascer. Enquanto eles estavam no lago, o Larry disse que o motor do barco estava falhando. Então ele foi até o motor para ver o que estava acontecendo. Então, enquanto ele estava na borda do barco, olhando o motor, ele simplesmente caiu na água. Olha só. He's in the water. Hang on one second.
A Lori disse que ele estava mexendo no motor quando de repente ele levantou assim e virou para ela com uma cara super esquisita, tava pálido, tava uma feição diferente e aí ele caiu na água do nada. A Lori, que estava na outra extremidade do barco, saiu correndo até onde ele estava ali, ficou olhando para a água, mas ela não achava nada. Ela não via nenhum sinal do Larry e ele tinha ido direto para o fundo. Foi então que a Lori resolveu ligar o motor do barco e começou a dar voltas assim em círculo para ver se ela conseguia achar algum sinal do marido, mas nada. Ela tinha esquecido o celular no carro, por isso que ela não ligou logo de cara para emergência e resolveu procurar pelo Larry sozinha. Mas acabou que ela encontrou o celular do Larry e foi aí que ela ligou para a polícia. A polícia correu para o lago e rapidamente encontrou o barco. A Lori estava lá super abalada e com o nariz sangrando e começou a contar para os policiais o que tinha acontecido. Vai ver. He said he didn't feel good and he was doing things weird, and then he went up to the motor and the motor was broken. It was the other motor. Okay. And then I said, "Why are you doing that?" And he turned to look at me and his face just looked, Okay. it looked awful. And then it just started to fall, and I tried to get the door open and get to him, and I couldn't grab him, and I fell. I'm just going to try to ask you some questions so we can kind of figure out where to go from here. Okay. Can you tell me, how'd you get the bloody nose? I fell down. You fell down. So Okay. she fell against I the was door. trying to She was grab trying him. to... Okay. All right. Well, we got Find him. the best people out there looking for him right now. Okay. So we're gonna do what we can. Os policiais entenderam que não seria mais possível encontrar o Larry com vida. Além dele não ter subido para a superfície, também seria impossível dele sobreviver naquela água tão gelada. E já tinha passado bastante tempo, já tinha passado cerca de 2 horas desde que ele tinha caído na água. As buscas continuaram por vários dias. Eles usaram mergulhadores, sonares e até helicópteros para tentar localizar o corpo, mas nada. A Lori foi ouvida pela polícia mais algumas vezes para eles tentarem ter uma noção exata do que aconteceu naquele dia. E a sua história era sempre consistente. Ela contava que eles acordaram bem cedo naquele dia porque eles queriam tomar café assistindo o nascer do sol. A Lori contou que o Larry estava se sentindo um pouco estranho naquela manhã, mas ela achava que era porque ele tinha tido um resfriado muito forte e estava ainda se recuperando disso. Ela contou que achava que ele tinha tido um AVC, um ataque cardíaco, alguma coisa assim, no barco naquele dia. Eles estavam pilotando até o meio do lago. Foi quando o motor deu umas falhadas e o Larry resolveu ir ver o que estava acontecendo. Ele estava lá olhando o motor quando ele virou para ela e desmaiou e caiu para fora do barco. Quando ela viu isso, ela entrou em pânico e ficou desesperada porque ela sabia que tinha esquecido o celular dentro do carro e ela imaginou que o celular do Larry estava no bolso da calça dele. Então ela resolveu ligar o barco e ficar andando em círculos para ver se achava o marido. Foi aí que ela acabou encontrando o celular dele dentro do barco e ligou para a polícia para pedir socorro. Só que já tinham se passado 2 horas e o Larry, infelizmente, já era. Vários dias de busca pelo corpo já tinham se passado e até agora nada. Mas, de repente, um dia, a polícia recebe uma ligação de alguém que morava numa casa na beira do lago falando que tinha encontrado um corpo boiando bem em frente à sua casa. 911, what is the address of the emergency? Port Lane. Okay, and tell me exactly what happened. Well, nothing's happened, but I believe that there's a dead body on our shoreline, right outside of our house. O corpo apareceu quase 2 semanas depois do desaparecimento do Larry e por isso o corpo já estava bem deteriorado, mas pelas roupas conseguiram identificar que era o Larry mesmo. Uma autópsia foi feita e nenhum líquido foi encontrado dentro dos seus pulmões. E isso indicava que ele não morreu afogado, que ele já caiu na água morto. Um AVC ou um ataque cardíaco, como a Lori tinha falado, era a explicação mais plausível. Quando eles foram contactar a viúva para dar uma atualização do resultado da autópsia, eles encontraram outro problema. A Lori tinha desaparecido. Ninguém conseguia falar com ela e nem tinha ideia de onde ela estava. Olha só. Mas calma, que essa história fica ainda mais enrolada. Vai ver. Alguns dias antes do corpo ter sido encontrado, a Lori foi presa. Mas não por deletar o marido, não. Foi por algo completamente diferente do sumiço do Larry. Ela foi presa por roubo qualificado e falsificação. Mas roubo e falsificação do quê, meu Deus? Agora é que as coisas ficam ainda mais estranhas. Por uma incrível coincidência, um dia antes de quando o Larry caiu do barco, a Lori tinha sido demitida do seu emprego lá na ONG. No jornal local, no dia que o Larry morreu,
tinha uma nota falando da demissão dela no jornal. Mas o Larry nem chegou a ver o jornal aquele dia porque eles saíram super cedo para ir lá pro lago. Mas porque ela foi demitida assim do nada e até saiu no jornal. Ela foi demitida por irregularidades contábeis. A diretoria da ONG descobriu que ela vinha assinando cheques sem aprovação e os cheques eram feitos para empresas inexistentes. E eles perceberam que os números simplesmente não estavam batendo. Resumindo, ela estava desviando o dinheiro da ONG há vários anos. Depois de uma auditoria, eles descobriram que ela desviou cerca de 500 mil dólares, que dá mais ou menos 2,5 milhões de reais. Pense. Ela chegava a roubar cerca de 50 a 100 mil reais por mês. A reportagem falou que as filhas da Lori estavam envolvidas. Isso porque, aparentemente, as filhas estavam sempre em dificuldade financeira e a Lori estava roubando da ONG para repassar a grana para as filhas. Agora, se as filhas sabiam de onde vinha o dinheiro que a mãe estava dando para elas, aí a gente não sabe. O que sabemos é que o marido estava completamente alheio ao golpe. Ele, inclusive, já tinha discutido com a Lori porque ele achava que ela não tinha que ficar dando dinheiro para as filhas assim todo mês. Mas ele não sabia que o dinheiro vinha de roubo, ele achava que o dinheiro estava vindo do próprio salário da mãe. From our North Idaho newsroom, her husband disappeared into Lake Coeur d'Alene earlier this month, and tonight she's behind bars. Lori Eisenberg was quiet at her first court appearance Tuesday. She's facing 40 counts of forgery and 1 count of grand theft. Agora vem outra coisa muito suspeita também. O FBI descobriu que algumas semanas antes do Larry morrer, a Lori acabou mudando o testamento dele. O Larry tinha vários milhões de dólares em patrimônios e agora a divisão de bens do Larry, caso ele viesse a morrer, era de 80% para as filhas da Lori e somente 20% para os filhos dele. Olha só. Enquanto o FBI ia descobrindo essas coisas, ela acabou sendo presa por furto qualificado e 40 acusações de falsificação lá no caso da ONG. Uma das suas filhas acabou pagando a fiança e ela saiu no dia seguinte para responder em liberdade. Nas 2 audiências que a justiça marcou para iniciar o seu julgamento, a Lori simplesmente não apareceu. Tem caroço e sangu, né? Um mandado de prisão foi emitido e ela foi considerada fugitiva da justiça. Mas antes, quero aproveitar e mandar um beijo pro Rick Miller, de Araruama, Rio de Janeiro. Beijo! Agora a gente volta lá para quando acharam o corpo do Larry, porque foi bem nessa época que o legista divulgou os resultados dos testes toxicológicos do Larry. Ele havia sido envenenado com Benadryl. Benadryl é um remédio antialérgico super comum, porém um dos seus efeitos colaterais é que pode causar sonolência. Mas o perigo está em tomar uma superdosagem dele, porque além da sonolência, uma overdose causa dificuldade de respiração e uma parada cardiorrespiratória. Agora a polícia estava em busca pela Lori, tanto pelo caso da fraude quanto pela suspeita de deletar o próprio marido. Mas eles não conseguiam uma pista sequer durante vários meses. A mulher, assim, simplesmente sumiu. A polícia descobriu depois que a própria Lori mencionou para uma das filhas que ela ia forjar a própria morte e, fugir para o México. Só que, de repente, Lori Eisenberg acabou se entregando na delegacia local. Aparentemente, ela estava cansada de viver em fuga e, apesar de ter a ajuda de alguns parentes durante esses meses, agora mais ninguém queria ajudá-la e ela não tinha para onde ir. Lori Eisenberg turned herself into the Kootenai County Jail last night. Just hours ago, she faced a judge after months on the run. She's accused of stealing $500,000 from the North Idaho Housing Coalition. When she skipped her court date, a judge ordered a $500,000 arrest warrant. She was on the run ever since, running from court and possibly from an investigation into her husband Larry's death. Os investigadores encontraram no laptop da Lori buscas no Google como afogamento, quanto tempo você sobrevive numa água gelada e entre outras buscas bem suspeitas aí. Para a polícia, o que aconteceu com Larry estava começando a ficar bastante claro, mas o motivo dela ter deletado o marido ainda não estava. Mas lembrem que ela supostamente matou o marido bem no dia que ela ia ser exposta pela sua demissão lá no jornal local. Ela sabia que se ele descobrisse os seus crimes, ela seria expulsa de casa e eles iam se divorciar com certeza. Só para vocês terem uma noção de como a Lori sabia que a merda ia bater no ventilador logo mais. Algumas semanas antes de sair o artigo lá no jornal local, a Lori cancelou a assinatura deles, ou seja, eles não iam mais receber jornal em casa. A teoria da polícia é que ela colocou o remédio dentro da garrafa de suco que eles iam levar para o barco
e quando chegou lá, ela deu o suco pra ele. E aí foi só esperar o remédio fazer efeito. Quanto ao nariz sangrando da Lori, a polícia acredita que ele pode ter desmaiado no barco, e aí ela foi tentar jogar o corpo dele pra fora do barco e acabou se machucando nessa aí. Em janeiro de 2019, ela se declarou culpada para 3 acusações de fraude eletrônica e uma acusação de roubo. Ela foi condenada a 5 anos de prisão por isso. Enquanto ela já estava presa cumprindo a pena pelo caso da ONG, Lori foi oficialmente acusada de delete em primeiro grau em fevereiro de 2020, pela morte do marido Larry. Em vez de ir a julgamento, ela acabou aceitando um acordo e se declarou culpada em delete em segundo grau em 2021. Ela foi condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional por pelo menos 30 anos. E como ela já vai ter 97 anos quando tiver direito a condicional, pode-se dizer que ela vai apodrecer na prisão. E agora vem mais uma reviravolta nesse caso e eu quero saber se vocês acreditam nessa lorota ou não. Durante a sentença, a Lori teve a oportunidade de explicar o que aconteceu com as suas próprias palavras. Ela contou que havia preparado a bebida com Benadryl para si própria. Vai vendo. Que após os seus desvios na ONG terem sido descobertos, ela sabia que sua vida estava acabada, que ela ia ser abandonada pela família, por amigos, além também de ser exposta pela cidade como criminosa, né? Então ela só tinha 2 opções: a prisão perpétua por fraude ou a morte. Então o seu plano era cometer o autodelete no barco naquele dia, só que o Larry acabou pegando o suco e tomou tudo num gole só e ela não conseguiu impedi-lo. Será mesmo? First off, I'm very happy to finally be able to tell the families is that I emphatically know that I am responsible for Larry's death. And I have known that from the very first day. I'd say maybe a week or 2 after the embezzlement was discovered. I knew that my life was over and I had 2 options, death or life in prison. I know that Larry would still be alive if it was not for me fixing a drink with Benadryl in it so that I would be able to selfishly and cowardly take my life. If I wouldn't have had that bottle in there, he would not have accidentally drunk it. Mas porque ela mudou o testamento dele algumas semanas antes. Conta outra, né? Como todos os valores furtados da ONG foram dados para as filhas da Lori, todas elas se declararam culpadas por participação e pegaram 4 anos em liberdade condicional. Agora eu pergunto a vocês. Vocês acham que o delete do Larry tem a ver com a fraude na ONG? Será mesmo que foi uma morte acidental que ele tomou o suco batizado que era para a própria Lori? Eu sinceramente acho que ela deletou o marido mesmo. Talvez se nunca fosse descoberta a sua fraude, ela não faria nada contra ele, já que eles realmente viviam uma vida feliz e confortável. Mas depois que deu M, ela acabou decidindo por acabar com o marido também, pra ficar com quase tudo que era dele, né? Mas se a gênia do crime assistisse canais de crimes reais como vocês, ela já saberia que isso não ia dar certo, né? Nunca ouviu falar de autópsia e exames toxicológicos, minha filha? Então é isso, pessoal. Essa foi a história de hoje, assim, bem doida, né? Cheia de reviravolta, como a gente gosta aqui. Já se inscreveu? Já deu like? Já comentou? Já compartilhou aí pra quem gosta dessas coisas assim? Crime real? Já manda logo, beleza? E fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou!